Nosso lar é lá com o Senhor. Aqui a gente só está de passagem, não é? A verdadeira vida é a vida eterna. É isso que a gente tem que entender. O que são os anos da nossa vida comparados com a eternidade? Nada, não é? Então, às vezes, a gente só pensa aqui, não pensa naquilo que Deus está preparando. Deixa eu comentar com vocês algo que eu falei domingo passado à noite e que está ardendo no meu coração. Eu estava lá no meu momento de oração e, enquanto eu estava orando, me veio um texto das Escrituras Sagradas da mente, né? Sabe, você está orando e vem aquele texto na palavra na cabeça da gente. E o texto era aquele lá do livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história de que quando o Evangelho entrou na cidade de Éfeso, houve um grande despertamento espiritual e teve um momento em que os magos, os mágicos, pegaram os seus livros de magia que eram muito caros, não é? E eles foram e queimaram isso em praça pública, não é? E eu estava bem aquela cena na cabeça, assim, do texto bíblico, e Deus começou a trabalhar no meu coração, falou assim, olha, o que parece impossível, eu posso fazer. E eu falei, tá bom, Senhor, e aí? O que é isso? Né? E o sentimento que veio no meu coração, não posso dizer que é uma palavra de Deus, não é um sentimento da minha alma, tá? Foi assim, você já pensou o que poderia acontecer se nas comunidades dessa cidade, dessa região, desse estado, a gente tivesse uma fogueira santa das armas do tráfico, em que eles fossem ali espontaneamente por causa da conversão em Jesus e queimassem as suas armas no meio da praça, do lugar onde era de opressão e ali se tornasse glorificação do nome do Senhor. E eu confesso que depois daquela cena na minha mente eu não paro de orar por isso. Estou orando por isso. E eu quero falar sobre isso. Existe um clamor dentro da cidade. A cidade clama. E isso está revelado nas Escrituras, lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículos 30 e 31, que eu queria ler aqui com os irmãos. E é interessante porque ele fala de que, às vezes, esse clamor é mascarado. Ele fica escondido. E diz assim a Bíblia, o que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro? Por que você pinta os olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar a sua vida. Ouvi um grito como de uma mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante e estende as mãos dizendo, ai de mim, estou desfalecendo, minha vida está nas mãos de assassinos. Esse é o clamor da cidade. E quando a gente olha para as cidades de modo geral, há um medo latente nas grandes cidades. Não é verdade isso? Há um medo. As pequenas cidades, que antigamente pareciam estar isentas deste pavor, tremem, porque hoje também tem o controle das organizações criminosas que estão espalhadas por essa terra nos lugares mais estranhos e mais inusitados. E o pior é que as tentativas de transformação social que a gente assiste são como a pintura e as roupas desta mulher retratada em Jeremias. Ele está dizendo, vocês se vestem aí, né, com essas roupas, põem aí a maquiagem e tal, mas, na verdade, tem um grito. E a gente vê aí as festas, as coisas acontecendo, na verdade, só como uma pintura, porque, na verdade, o que existe é um clamor, dizendo, nós estamos na mão de assassinos. E esse grito de dor
ecoa mesmo através dessas máscaras colocadas. E há um clamor que chega ao céu. Eu acho que é isso que Deus está dizendo para nós, né? Olha, esse clamor está chegando no meu ouvido. É um clamor por socorro, por transformação. Mas se esta é a visão, então qual é o nosso papel diante disso? Quais são as estratégias de Deus para nós? A gente olha para isso, parece uma loucura, esse pastor está ficando maluco, doido da cabeça, ele não conhece a realidade, eu não conheço mesmo. Mas será que Deus não é todo poderoso o suficiente para fazer uma obra transformadora? Então qual é o nosso papel diante disso? De que maneira prática eu, você, podemos invadir a cidade de Niterói, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo com algo tão transformador assim que não existem meios para isso? Anos atrás eu fui convidado pelo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, junto com mais 2 ou 3 pastores de grandes igrejas da cidade. E esse coronel chegou para mim e disse assim: olha, nós estamos fazendo algumas ações muito fortes contra o tráfico aqui, mas é como enxugar gelo. Ele disse para a gente assim: olha, a gente vai, mas a gente não consegue transformar aquele lugar. A gente vai, faz uma ação, prende algumas pessoas, ou às vezes nem consegue fazer isso, e vai embora. E depois, quando a gente sai, porque a gente não pode ficar lá o tempo todo, tudo volta igualzinho que era antes, e a gente coloca a nossa vida em risco à toa. E ele falou assim: o único jeito, e é interessante porque esse homem não tinha nenhuma ligação com igreja nenhuma, ele disse assim: o único jeito é se algo acontecesse lá dentro. E eu pensei assim: olha, talvez as organizações sociais pudessem nos ajudar. E eu já fiz reuniões com o Rotary Club, com o Lions Club, com a maçonaria, eu já fiz com todo mundo que você pode imaginar. Eles dizem assim: coronel, nós podemos até levantar dinheiro, mas lá dentro nós não entramos. Lá dentro nós não entramos. E aí eu percebi que os únicos que entram lá dentro são vocês, as igrejas. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa por essas comunidades. Existe um clamor que está subindo ao céu das cidades. Mas qual é o meu papel e qual é o seu papel? Por isso, hoje de manhã e à noite eu quero falar sobre esse assunto. E estudando a palavra de Deus essa semana, o Espírito Santo me mostrou que Jesus deu uma estratégia. Ele mostrou como é que devia ser feita a tomada de uma cidade. E eu quero começar a estudar esse texto, para a gente aprender com Jesus, como é que uma cidade é tomada pela graça de Deus. E eu quero ler Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2. E, na verdade, todo esse capítulo vai ser base dessa mensagem de hoje de manhã e à noite, mas eu quero começar com esses 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ler juntos o verso 2, você consegue acompanhar essa leitura junto comigo? Vamos lá, uma só voz. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que Jesus está dizendo é que se queremos tomar a cidade, nós precisamos aprender com ele que tudo começa com oração. Diz para quem está perto de você: tudo começa com oração. Você acredita nisso?
Tudo começa com oração. Não tem outro jeito. Mas o que me impressiona é o motivo da oração que Jesus propõe, que é muito diferente do que eu estava imaginando. Eu, quando estava meditando, realmente tudo começa com oração, eu pensei assim, puxa vida, a gente tem que orar porque existem tantas dificuldades, tantas lutas, né, para a pregação do Evangelho. Mas essa não é a razão que Jesus coloca para a gente orar. O foco da oração está em 3 outras coisas aqui que eu queria meditar com vocês. E Jesus vai ensinar como a gente começa a orar pela tomada da cidade. E é isso que eu vou propor a vocês hoje, que nós sejamos parte desse movimento que vai tomar essa cidade para Jesus. A oração começa, segundo Jesus, com um reconhecimento. O reconhecimento de quem é o dono da cidade. Jesus começa dizendo que há um Senhor, um dono desta seara, desse campo. E Jesus nos ensina que o dono desse campo, dessa cidade, dessa seara, tem nome, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o dono dessa cidade. É interessante porque às vezes a gente olha a realidade e diz assim, não, o Senhor não é o dono dessa cidade, o diabo é o dono dessa cidade. Ela pertence a ele. Não, Deus está dizendo, o dono dessa cidade sou eu. Eu sou o dono dessa cidade. Pode ser que o diabo esteja tendo domínio da cidade, mas ele não é o dono, ele é um usurpador. O dono é o Todo-Poderoso. E o Senhor da seara vai fazer a colheita nessa seara, ou nessa cidade. E a Bíblia diz que essa colheita vai acontecer de 2 maneiras. Ou a gente vai colher o fruto e colocar no celeiro de Deus, que significa salvação, redenção e transformação. Ou o Senhor vai julgar a cidade, e Ele vai continuar fazendo a colheita, só que ao invés de ser para colocar no celeiro da bênção de Deus, será o juízo de Deus sobre a cidade, e o juízo até eterno que virá um dia. Por isso, essa oração ao Senhor Jesus, onde começa tudo isso, é um clamor, é um rogo intenso ao dono da seara, para que Ele manifeste a sua glória no meio daquilo que é dele. E aí nós colocamos a nossa alma diante do Senhor e nos desmanchamos diante dele pela salvação da cidade, pela salvação do nosso estado, pela salvação do nosso país, pela salvação desse mundo, porque há um dono, Ele é o Senhor de todas as coisas. Sabe, no poder libertador do Espírito Santo, o impossível acontece. No poder libertador do Espírito Santo, o impossível acontece. Eu confesso que quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, eu estou ficando maluco. Senhor, o senhor está... É doido esse negócio, é complicado demais, é uma loucura. É uma loucura. E o Senhor falou assim, agindo eu, quem impedirá? Tudo que eu já fiz parecia loucura aos homens, mas agindo eu, quem impedirá? Existe um dono nessa cidade. O inimigo não quer que a gente acredite que há um dono nessa cidade, porque ele é usurpador. Mas eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Eu estava lendo uma história essa semana, achei muito interessante, a história da chave da Bastilha. Não sei se você já leu essa história, muito interessante. A Bastilha, né, durante a Revolução Francesa, ela era o símbolo da opressão.
era onde estavam os presos políticos, aqueles que não podiam falar, aqueles que não podiam fazer, onde representava o lugar da morte vegetativa. Você era colocado lá esquecido. E a Revolução Francesa começa quando eles tomam a Bastilha, e a queda da Bastilha, e eles libertam todo mundo que está lá, e eles tomam as chaves da Bastilha. E essas chaves se tornaram uma relíquia de que o impossível pode acontecer, de que a opressão pode acabar. E quando houve a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, a França foi apoiadora da América nisso, e o general Lafayette, que foi um dos combatentes que esteve na América, deu um presente a George Washington, e esse presente está até hoje em Vernon, nos Estados Unidos. Sabe qual foi o presente? A chave da Bastilha. E George Washington colocou, então, na porta da sua casa, para dizer que o impossível acontece. E eu quero dizer para você, as chaves da cidade estão na mão do Todo-Poderoso, e o impossível acontece. A chave da tua casa está na mão do Todo-Poderoso, e o impossível acontece. Ele é o Senhor absoluto, por isso ele diz, pode orar ao Senhor da seara, porque Ele é o dono, Ele é o dono. Agora a pergunta que eu tenho é, como é que a gente ora? Você está orando por isso? Você crê no Deus dos impossíveis? Qual é a tua intensidade de oração? Porque tudo começa com oração. Tudo começa com oração. E na medida em que a gente é capaz de crer que aquele que está ouvindo a oração faz o extraordinário. Segunda coisa que eu aprendo sobre oração e a conquista da cidade é que essa oração é um reconhecimento. Quando a gente está orando assim, crendo que Ele é o Senhor, que Ele é o dono, que Ele é o poderoso, que Ele pode, então essa oração se torna um reconhecimento. E o reconhecimento do quê? Do que está impedindo isso de acontecer. Então a gente começa a perguntar, por que, Senhor, ainda não aconteceu? Você já não perguntou isso? Por que, Senhor, isso ainda não aconteceu? Por que, Senhor, ainda a cidade não foi reivindicada para o seu verdadeiro dono? E a resposta do Senhor é, faltam trabalhadores. Faltam trabalhadores. Por isso, ore ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Não falta poder. Não falta, a mão do Senhor não está encolhida, faltam trabalhadores. É uma oração que reconhece lucidamente que a seara é grande demais para uma pessoa só trabalhar. Meus irmãos, essa cidade não será tomada por pastores, nem por missionários. Essa cidade vai ser tomada pelo povo de Deus cheio do Espírito Santo. É tão forte isso, que Jesus sabia disso. Jesus, ainda que fosse o Deus encarnado, ele estava limitado pela sua humanidade, porque ele estava no corpo. Não é verdade? Todo o poder estava na mão dele, porém, ele estava limitado num corpo. Por isso Jesus não trabalhou sozinho. Ele mandou primeiro, lá em Mateus, capítulo 10, ele vai mandar primeiro os 12.
E os 12 vão à frente dele. Depois ele olhou e disse: olha, é muito grande esse negócio, 12 não dá. E ele mandou 70. Depois ele mandou toda a sua igreja. E sempre ele enviava na frente daquele que pode fazer a transformação, os seus emissários. E a lição que aprendemos é que ganhar uma cidade ou o mundo para Jesus será sempre uma obra de cooperação. Se nós queremos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, o povo de Deus tem que se levantar para fazer essa obra, em nome do Senhor Jesus. E vou dizer mais, o povo de uma igreja vai se levantar e Deus vai dar a conquista de um pedacinho, porque é isso que um batalhão pode fazer. Por isso Deus não vai levantar apenas uma igreja, Ele vai levantar todas as denominações dessa cidade e vai colocar a mesma visão e o mesmo sentimento. Eu não entendi muito bem, eu estava nesse encontro de pastores, quando chegou um pastor perto de mim, no momento que a gente teve de oração, e aquele irmão saiu do lugar dele, chegou do meu lado e falou assim: pastor, nós somos da mesma cidade. Eu não identifiquei naquele momento quem ele era. E Deus está levantando o irmão, mas está levantando a nossa cidade, para isso, para aquilo. Eu falei: meu Deus. E essa semana, enquanto eu estava orando, essas coisas estavam acontecendo, eu falei, lembrei daquilo, falei, tem a ver, porque essa não é uma obra de uma igreja, de uma denominação, essa é a obra do povo de Deus, que crê que há um Senhor nessa cidade, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus Cristo, e Deus vai levantar um exército. E sabe, esse exército não é só de missionários e pastores, é o povo de Deus que se levanta cheio do Espírito Santo. E a lição que aprendemos aqui é que o maior impedimento para que a cidade ainda não tenha sido tomada é a acomodação dos servos do Senhor em cumprir a grande comissão que nos foi dada. A grande comissão é bem simples: ide e pregai. Só isso. O que é a grande comissão? Vai e fala. Só isso. Mas eu não sei, eu não posso. Ele falou: não é esse o problema não. Eu posso. Vai e fala. Vai e fala. Vai e fala. Vai e fala. Só isso. Eu posso. Queridos, ninguém pode fazer o que eu estou falando aqui. Parece um sonho utópico. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que pode. Vai e fala. O que é que está impedindo isso? O que é que tem permitido a dominação do inimigo? A pergunta é, tem resposta. Você. Porque Jesus falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Porque a missão é grande demais para o número de pessoas comprometidas com ela em qualquer nível. Por isso, Deus precisa fazer um levantamento do seu povo. Nós precisamos de gente comprometida, primeiro espiritualmente, compromisso com Deus, porque a gente vai entrar numa batalha. E se você não estiver comprometido com Deus, você vai perder essa batalha. Mas se você estiver comprometido com o Senhor, o poder do Senhor vai se derramar na sua vida. Eu me lembro que muitos anos atrás, teve um movimento no Brasil, onde a gente colocava um plástico no carro da gente, colocado Jesus Cristo salva. Não sei se você lembra disso, ou Cristo salva, era Cristo salva, não é? A gente colocava. E muitos crentes não colocavam. Eu um dia perguntei para um deles, né, e falei assim: por que você não colocou no seu carro? Ele falou: não, pastor, isso é muito sério. Eu falei: por quê? Se eu fizer alguma besteira, todo mundo vai saber que eu sou crente. Eu falei: misericórdia.
O que é que está impedindo, meus irmãos? Sou eu, você. Nós precisamos de gente comprometida espiritualmente, gente comprometida financeiramente, porque vai ter que fazer investimentos, gente mobilizada, gente que seja atuante na proclamação do Evangelho, porque a libertação começa comigo e com você, com Deus nos despertando. Então Jesus diz: olha, ore sabendo quem é o Senhor, mas ore pedindo para o Senhor levantar o seu povo, porque o que impede essa cidade de ser uma bênção é o povo dele que não está comprometido. Senhor, desperta, começa comigo, desperta, Senhor. Terceira coisa, terceiro aspecto é que esta é uma oração que pede que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. E eu quero aqui destacar a ideia não agora do reconhecimento, mas do mandato. Essa palavra mande aqui, na língua grega, é uma palavra muito forte. Ela significa force para fora, expulse, arranque, lance. É uma palavra violenta, é pegar alguma coisa que está aqui e jogar com força. É isso a ideia que está aqui nessa palavra. E a ideia é, quando você estiver orando, reconhecendo que existe um Senhor e entendendo qual é o problema, agora você vai agir. Senhor, arranca o teu povo do seu comodismo. Que Deus faça um movimento santo, uma mobilização espiritual. Que Deus arranque os seus trabalhadores do que os está impedindo de trabalhar. É fazer exatamente o que Deus fez com Jonas. É isso que essa palavra quer dizer. Jonas recebeu a palavra do Senhor e disse: olha, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Ele disse: Senhor, é uma loucura. Nínive é o país mais poderoso do mundo e ali é a capital. Eles estão em guerra conosco. Eu sou um pregador do inimigo que está lutando contra eles. Eu vou chegar naquela cidade e vão me esfolar vivo. Eu não vou nesse lugar. E a Bíblia diz que ele então tomou uma decisão, não apenas de não ir, mas de fugir desse chamado. E você conhece a história. O Senhor pega o naviozinho dele e chacoalha. E quando todo mundo está sendo afetado pelo chacoalhar, eles perguntam, tiram sortes. Lembra disso? Tiram sortes. E Deus revela pela sorte quem era o problema do barco: Jonas. E eles perguntam: o que você fez, homem? Conta para a gente. Eles achavam que era um assassino, alguma coisa assim. Ele disse: eu sou profeta. Profeta de quem? Do Deus que criou o céu, a terra e o mar. E o que você está fazendo no navio, meu amigo? Olha a encrenca. O que faço agora? E o cara é tão duro, como às vezes a gente é. Tão duro, que ele, em vez de dizer: é só eu orar e me converter que está tudo bom, ele diz: não, pode me jogar no mar que eu me acerto com Deus. Senhor, chacoalhe o teu povo. Senhor, chacoalhe o teu povo, levanta esse povo. Por que é tão importante o povo de Deus estar levantado? Porque é uma promessa. Ninguém vai fazer a tomada da cidade sem os sinais, prodígios e milagres de Deus. A única pessoa que pode quebrar corações duros, abrir portas que estão trancadas, fechar portas que estão abertas, é o Deus Todo-Poderoso. É só pelo poder dele. Mas a Bíblia explica para a gente quando é que os sinais vêm. Olha só o que a Bíblia diz lá em Marcos.
na grande comissão, capítulo 16, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais seguirão, acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que a Bíblia está dizendo? Prega, começa e os sinais vêm. Começa e os sinais vêm. Começa e os sinais vêm. Não é os sinais primeiro, depois você vai. Não, você vai crendo que é o Senhor da seara que está fazendo a obra, e as outras coisas vão acontecer. Se queremos conquistar a cidade que clama desesperadamente, é preciso enchê-la de semeadores e ceifeiros, de mensageiros da paz, de discipuladores, de pessoas cheias do Espírito Santo, que se permitam usar para a glória do nosso Senhor. E a palavra de Deus precisa impregnar como um todo a sociedade que vivemos. E isso só acontecerá através do povo de Deus, de você, de mim, no poder do Espírito Santo de Deus. E o interessante é que Deus envia, designa. No texto que a gente leu, diz assim: o Senhor pegou, olhou para os seus discípulos, já tinha mandado os 12, mas ele olhou que tinha um grupo de seguidores. E ele disse: vocês é que vão, eu estou mandando vocês, eu estou designando vocês, eu estou empoderando vocês. E na medida em que eles foram, se você ler o restante do texto, eles voltaram estupefatos, porque aquilo que eles viam Jesus fazer, os sinais, estavam acontecendo na vida deles. O avivamento que a gente está orando vai vir quando a gente começar a orar pedindo: Senhor, Tu és o dono dessa cidade. Senhor, o que está impedindo sou eu. Senhor, pode me enviar, me chacoalha, me manda, porque eu sei que os Teus sinais vão seguir e as coisas de Deus vão acontecer. O desafio de Deus para nós é que eu e você sejamos a resposta da oração. Porque o grito desta cidade já chegou no ouvido de Deus. E o tempo é agora. Eu fiquei orando, falei: Senhor, como é que a gente vai começar esse negócio? Eu vou orar hoje. E aí, eu fiz uma loucura. Eu comprei 1000 desse negócio aqui, Novo Testamento. Comprei 1000, coloquei lá na frente. E a minha oração é a seguinte: que Deus faça você pegar pelo menos um desse. E você vai levar. E vai dar de presente para alguém. Você não vai pagar nada, pega aí e leva. Mas você vai assumir um compromisso. Senhor, quem vai cuidar dessa pessoa sou eu. E você vai desafiar essa pessoa a abrir a casa dela para fazer uma casa de paz. Se ela não quiser abrir a casa, pega o telefone e faz casa de paz por telefone, meu amigo. Faz videoconferência, sabe fazer? Apertar lá e conversar com o outro? Faz lá. Toda semana você vai orar com aquela pessoa. Nós vamos começar com o Novo Testamento. Você vai dar de presente. Deus colocou você no meu coração. Eu estou orando pela sua vida. Creio que Deus quer derramar a paz dele sobre você. Você me permitiria orar toda semana por você? E Deus vai começar alguma coisa. E lembra, os sinais vão seguir. A minha dúvida é: por que você não ora pela cidade?
Por que a tua casa não está aberta para ser um farol do poder de Deus? Eu estou orando a Deus para Deus nos dar pelo menos 200 casas abertas, onde a gente está lá falando do poder de Deus, clamando pelas misericórdias de Deus, vendo os sinais de Deus. Eu estou orando para Deus levantar o povo dele, porque esse sonho, essa visão, essa ideia, você chama do que você quiser, não é utopia, Deus já fez em outros lugares e Ele pode fazer de novo. Não foi isso que a gente cantou agora? Faz de novo. Ele pode fazer de novo. A minha pergunta é: essa palavra toca o teu coração? Eu creio que Deus vai levantar um exército aqui. Jovens, senhores, senhoras, crianças, adolescentes, músicos, povo de Deus, com os mais diversos dons, porque cumprir a grande comissão não tem a ver com o dom. O dom é uma ferramenta para cumprir a grande comissão. A grande comissão foi dada para todo o povo de Deus. Você usa a ferramenta que Deus te deu. Se você tem o dom da misericórdia, gosta de servir, ajudando as pessoas, vai lá e cumpre a grande comissão, abençoando a vida de alguém que está sofrendo. Se Deus te deu outro dom, usa. Porque ele foi uma ferramenta para você chegar em pessoas diferentes que eu não chegaria. Só com o teu dom você vai poder chegar. Eu sonho com casas de paz acontecendo nos escritórios. Na hora do almoço no escritório, um grupinho orando. Quem sabe vai ser aquele dia o dia do jejum. Vocês vão fazer um jejum, um clamor, naquele dia não vão almoçar, mas vão clamar ao Senhor e gente vai ser transformada, casas vão ser abençoadas, respostas de Deus virão e a palavra de Deus vai ser semeada. A minha pergunta é: e você está disposto a investir a sua vida naquilo que Deus está te pedindo para fazer? Está disposto a começar pela oração, mas entendendo que essa oração vai afetar a sua vida antes de afetar o outro. Porque se você não está disposto a orar e permitir que Deus afete a sua vida, então essa oração não vai chegar lá em cima, não. Porque a primeira pessoa que vai responder à voz de Deus tem que ser aquele que ora. Senão não dá. Na verdade, eu não tenho 1000, não, né? Tenho 928, né? Porque eu peguei tudo que tinha no estoque aí da Sociedade Bíblica. Mas eu compro mais. Deus vai me dar graça. Mas eu quero ver uma revolução de Deus. E você? Agora, qual vai ser a sua resposta? O que você vai fazer com a palavra de Deus? Eu vou te explicar o que a Bíblia diz. Se você não tomar uma decisão agora, quando você sair por aquela porta, Satanás vai mandar os seus agentes arrancar a semente. Lembra que está na Bíblia? E se ele não arrancar de primeira, ele vai entulhar a sua vida de um monte de coisa para fazer, para que você não dê fruto. Ou ele vai tentar abalar a sua fé com as intempéries da vida. É isso que está lá na parábola. Agora, se a gente é aquela terra que guarda boa semente, Deus promete que vai dar produção 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Por quê? Porque a graça de Deus vai se derramar sobre nós. Hoje à noite eu vou continuar essa palavra, olhando para o restante desse texto. Mas nessa manhã eu queria orar com pessoas aqui. Primeira oração
eu vou orar ao Senhor dessa cidade. Dá-nos essa cidade para Jesus. Você pode dizer amém? Você concorda com isso? Você quer sonhar comigo com a fogueira santa? Aqueles fuzis, aquelas armas todas sendo queimadas para a glória de Deus. É louco o que eu estou falando, não é? Humanamente falando, é louco, é maluco. Mas eu creio num Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Eu creio num Deus que fez a cidade de Nínive se converter. Uma cidade inteira se converteu. Eu creio num Deus que prometeu que o seu povo voltaria da Babilônia e ele tirou pelo poder dele, ainda pagou e financiou a toda a volta. Eu creio num Deus dos impossíveis. Você crê nisso? Então nós vamos orar pela nossa cidade. Mas eu não quero orar só pela nossa cidade, eu quero orar pela sua família. Tem muitos aqui que têm queridos seus afastados do Evangelho. Queridos, não vamos levantar um clamor para Deus salvar, para Deus ir lá arrancar, para Deus colocar situações novas. Você crê no poder de Deus? Nós vamos levantar um clamor, porque tudo começa com a oração. Mas ela não para na oração, porque Deus vai me usar e vai usar você para ser instrumento. Eu vou dizer para você, toda vez que você se envolve com a obra de Deus, porque muitas vezes, querido, aquele que você quer ver salvo, Deus não vai usar a sua boca para salvar. Porque você já falou e Ele não ouve você. Deus tem que levantar alguém que está por aqui, que o Espírito Santo vai mover para ser um instrumento. Mas há uma dinâmica no reino de Deus. Quando eu me comprometo a fazer a vontade de Deus, e estou fazendo o que Deus pediu para mim, Deus está cuidando do que é precioso para mim e está levantando alguém para fazer por mim na vida desses meus queridos. Talvez você está orando por alguém e você não entendeu por que Deus ainda não fez. Faz o que eu estou pedindo, que eu libero os céus para aquilo que você está me pedindo. Por quê? Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas. Todas. O que é todas? Difícil, né? É tudo. Primeiro você. Eu quero orar hoje pela tua casa. Eu quero orar pelos milagres de Deus na tua vida. Eu quero orar para que os sinais de Deus não sejam uma coisa que você lê na história, que quando você entre numa casa para orar, você veja os milagres de Deus. Eu conversava com um filho de um pastor muito conhecido no Brasil essa semana, lá na Sociedade Bíblica, na reunião que tivemos. E ele estava contando das cenas que ele lembrava. E ele começou a chorar ali na minha frente. Ele disse assim: eu sou pastor hoje por causa do meu pai. Meu pai era um homem cheio de fé. Eu nunca vi alguém tão cheio de fé na minha vida. E um dia eu estava ajudando ele, era garoto, eu estava ajudando ele numa conferência. E eu falei para ele: papai, tem uma pessoa ali, um jovem, que tem uma perna de tamanho diferente, dá quase um palmo de diferença. E meu pai olhou para mim e disse assim: traz o moço aqui, coloca uma mesa aqui na frente. Eu falei: pai, não faz isso, isso é maluco. Não, meu filho, traga o moço, coloca a mesa. E ele foi lá correndo, garoto, ágil, colocou a mesa lá na frente, colocou uma toalha, pegou o rapaz.
pastor maluco botou o cara em cima da mesa para todo mundo ver. E falou para o filho: coloca a mão sobre a perna menor dele. E o garoto, aquele pastor que estava do meu lado, colocou a mão sobre a perna. E ele começou a falar com o povo: vamos orar, vamos orar. E Deus é poderoso, pode abençoar esse menino. E o povo começou a levantar um clamor. E ele começou a chorar, esse pastor que estava do meu lado, lembrando: estou todo arrepiado, pastor. Porque enquanto o povo de Deus orava e o papai estava orando, a minha mão começou a descer. E eu dizia: não, eu não estou descendo, é a perna do garoto que está descendo. E eu segurei mais forte para ver se era a minha mão que estava deslizando, e a perna ia descendo. Quando terminou aquele tempo de oração, aquele moleque saiu correndo pelo meio da igreja. Ele falou assim para mim: pastor, eu estava comentando com ele sobre essas orações, sobre esse movimento, esse negócio que estava incomodando o meu coração. Ele falou assim: creia, porque eu já vi Deus fazer. Tem alguma coisa impossível para você? Para Deus não tem. Deus quer começar na tua vida, no teu coração, na tua alma, na tua casa. Você pergunta: eu sou curador? Não sou. Eu sou um pecador que precisa da misericórdia de Deus, mas eu conheço um Deus todo-poderoso. Ah, eu tenho poder na minha mão? Eu não tenho. É de carne e osso igualzinho a tua, mas eu creio num Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Eu creio naquele que pode e conheço aquele que faz, e eu sou testemunha de que Ele pode fazer de novo. E hoje eu queria levantar um clamor pela tua vida, um clamor para que Deus te dê ousadia, para que aquilo que te amarra seja desimpedido e você comece a fazer aquilo que Deus quer na tua vida. Tu vai pegar o Novo Testamento, isso vai ser um símbolo. Agora não vai dar na rua assim não, você vai orar, vai pedir para Deus te mostrar quem, e você vai assumir um compromisso com essa pessoa, e vai entregar para ela, vai dizer: eu sou o teu intercessor, estou orando pela tua vida, coisas de Deus vão acontecer, pode pedir que nós vamos orar juntos. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio num Deus que vai fazer. E diz a palavra que os sinais seguem para comprovar a mensagem do Evangelho. Essa foi a oração da igreja em Atos, quando o lugar tremeu, lembra lá que está lá? Isso é: dá-nos ousadia para nós pregarmos, enquanto tu confirmas a nossa mensagem com teus prodígios, sinais e milagres. Não é você que faz, não é a igreja que faz, é o poder de Deus que faz. E quem nós somos? Agentes da fé, da esperança e do amor. A gente diz: pode crer, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E eu sou testemunha do que Ele já fez e do que ainda fará nas nossas vidas. Se você quer fazer parte desse movimento, eu quero orar por você. Então fica de pé e nós vamos levantar diante do Senhor, assumindo compromissos. Eu não vou ser o impedimento disso não, vou pegar, você vai pegar o seu, nós vamos pegar, nós vamos fazer essa obra em nome de Jesus. E o Senhor vai nos dar graça. E nós vamos ver a fogueira santa, em nome de Jesus, nós vamos ver essa fogueira santa. Eu estou orando por isso, porque essa cidade tem dono, é do Senhor Jesus. Agora eu quero orar por pessoas que estão aqui, que estão dizendo: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa na minha vida. Faz alguma coisa na minha vida. Eu quero orar por você, porque você vai ser testemunha da graça de Deus. Eu quero orar por pessoas que talvez estejam aqui e estão ouvindo uma palavra tão maluca de fé e dizendo assim: será que é possível? Eu queria experimentar isso na minha vida, eu queria viver essas coisas com Deus, eu queria conhecer esse Deus todo-poderoso na minha vida. Eu conheço das coisas que Ele fez, mas eu quero viver isso na minha vida. Eu quero orar pela conversão.
Eu quero orar por uma casa abençoada, eu quero orar por uma vida transformada. Se você é uma pessoa que está aprisionada por coisas, eu quero dizer para você, há poder no nome de Jesus. Se você está aprisionado por circunstâncias, há poder no nome de Jesus. Então, se você está aqui, o Espírito Santo está falando com você, e você sabe que é só com você, Deus falou, é com você, não está falando com o vizinho não, está falando com você, e você precisa responder, eu quero orar por você, vai saindo do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos levantar um clamor de libertação, de transformação, de bênção, mas de graça poderosa do Senhor. Você está lá na galeria, vai descendo em nome de Jesus. Você está aqui embaixo, vem já em nome de Jesus. Há alguém aqui, o Espírito Santo está falando aqui, está ouvindo a voz de Deus, vem logo, em nome de Jesus. Vai saindo aí do teu lugar, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, vem, mas vem rápido, em nome de Jesus. Não deixa a bênção para ir embora não, vem logo, em nome de Jesus. O Senhor tem algo tremendo para fazer, tremendo. Creia, não creia no pastor não, creia no Deus Todo-Poderoso. Creia no Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer essa obra. Deus vai fazer essa obra. Meu irmão, teu medo está te parando. Deus quer tirar o medo que está no teu coração, para Ele completar a obra que tem na tua vida. Viu, filho? Eu vou orar para que esse medo vá embora, em nome de Jesus. Você está que nem aquele sermão que eu preguei domingo lá, uma agulha presa lá naquele disco de vinil riscado. Isso aí tem que sair hoje em nome de Jesus. A gente vai pedir essa bênção na tua vida, viu, filho? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria pedir a intercessão dos irmãos. Vem aqui, coloca a mão sobre as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus, e abençoa em nome de Jesus. Pode abençoar em nome de Jesus. Outras pessoas que possam vir orar aqui em nome de Jesus. Hoje à tarde vai sair um grupo de jovens aí para evangelizar, não é? Vamos ungir vocês aqui, venham aqui, todos que vão sair para evangelizar aí da juventude, venham para cá, ou de qualquer área. Eu quero orar por vocês aqui, pedindo a bênção de Deus. Pode pegar o primeiro Novo Testamento aí e levar, viu? Mas se compromete com aquele que vocês orarem lá na rua, tá? Deus vai fazer essa obra na vida de vocês. Eu creio nisso, creio nisso. Agora nós vamos levantar um clamor por esse povo que está aqui. Deus sabe os impossíveis que tem aqui. Aqui deve ter coisa muito grande, impossível. Presta atenção, eu não tenho poder. Não confia no pastor não. Não é o pastor que faz. Quem faz a obra é Jesus. Você vai confiar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é que tem todo o poder no céu e na terra. É Ele que vai ouvir a nossa oração. É Ele que vai fazer os milagres aqui, porque Ele é todo poderoso. E a gente vai pedir graça de Deus para Ele, tá? Pode ser assim? Você crê nisso? Você que está aqui na frente, crê nisso? Então vamos orar. Levanta a tua mão aqui e abençoa. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos orando por essas pessoas que estão aqui. Alguns estão orando pela sua casa. Alguns, Senhor, estão orando por amarras que o aprisionam ao passado. Senhor, quebra agora essa amarra em nome de Jesus. Alguns estão orando, Senhor, por libertação. Pai, Tu és poderoso, que toda a cadeia de Satanás colocada sobre essas vidas seja rompida agora em nome de Jesus, e que venha a graça do Senhor sobre essas vidas. Pai, nessa hora quero te pedir que o Senhor coloque a Tua graça poderosa, curadora, transformadora na vida deles, que essas casas sejam morada de paz, que essas casas sejam abençoadas pelo Senhor, que a graça do Senhor se revele e que eles sejam testemunhas do Teu poder. Nessa hora te peço, abençoa, Senhor, abençoa. Mas quero orar por toda essa igreja que se colocou em pé. Pai, se o que está impedindo essa cidade
de ser alcançada sou eu, tenha misericórdia de mim. E me ajuda, Senhor, porque eu não quero impedir mais. Usa-me para a tua glória. Senhor, alguns deles estão assumindo um compromisso contigo hoje, difícil. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que quando eles forem, assim como aconteceu com aqueles 70 e com os 12, que ficaram impressionados com a manifestação da tua glória, que o Senhor os abençoe, que eles vejam os teus sinais, e que eles sejam o veículo da graça, o veículo da libertação e do poder do Senhor. Nessa hora eu clamo, Pai, em nome de Jesus, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Ó Pai, nós temos um sonho, nós queremos ver, Senhor, fogueiras santas espalhadas por essa cidade, onde as armas vão ser queimadas em nome de Jesus, porque aqueles que as portavam não querem mais aquilo, porque conheceram o poder da palavra de Deus. Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Que aquilo que a escraviza no mundo espiritual, essa cidade, seja rompido no poder do nome de Jesus, e que o Senhor revele a tua glória. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.